Brown, olha que interessante o nosso assunto de agora. A gente recebe uma convidada para falar da saúde dos idosos. Como cuidar deles em época de coronavírus e ainda mais com a saúde mental dessa classe que é tão afetada. Por isso, a gente conversa agora com a psiquiatra e geriatra que gentilmente nos atende, doutora Roberta França. Bom dia, doutora. Obrigada pelo seu tempo com a Jovem Pan. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Adriana. É um prazer estar falando com você, com o Vitor, com todos os nossos ouvintes, de um assunto tão importante, num momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Verdade. Todos nós. Que bom, obrigada. Doutora, os mais velhos que já sabem que são um grupo de risco e que têm ficado em casa, devem tomar quais cuidados dentro do próprio ambiente para se manterem de alguma forma ativos e mantendo os cuidados todos com a saúde? Bom, Adriana, uma coisa que eu tenho explicado muito para todos os nossos idosos é a importância de nós mantermos uma rotina, né? Quando você está em casa, num período de confinamento, onde a gente não tem expectativa ainda, perspectiva de quanto tempo isso vai durar, é muito importante que a gente estabeleça uma rotina. Ficar o dia todo em casa, deitado na cama, de pijama, dá uma sensação de doente, né? Dá uma sensação de que o dia não passa, que as horas se arrastam, e isso vai criando uma angústia, um mal-estar, uma sensação de desconforto muito grande e pode levar realmente a um processo depressivo. Muitos pacientes estão tendo muita crise de pânico, muita crise de ansiedade. Então, estabelecer uma rotina no seu dia a dia é muito importante. Acordar, trocar de roupa, pentear o cabelo, se produzir um pouco mesmo, como se você fosse à rua fazer alguma coisa, isso já dá uma sensação de bem-estar. E começar a achar dentro de casa coisas que você pode se organizar numa rotina. O que você vai limpar na casa naquele dia, um livro que você vai ler, um filme que você vai assistir, um jogo que você vai aprender ou você vai jogar, uma nova habilidade que você ainda não tem. Existem várias plataformas, né, hoje, dando cursos online, explicando, por exemplo, como desenhar, como fazer artesanato. Então, você criar no seu dia a dia uma rotina de atividades para que você passe o seu tempo de uma forma boa, agradável e sem estar o tempo todo focado no processo da doença Covid. Porque se a gente for passar também o dia todo em função do medo e da ansiedade do que está acontecendo, a gente acaba ficando muito ansioso, muito angustiado e vai acabando realmente podendo levar a um processo mais grave como a depressão. E essas dicas são muito legais, hein, Brau? E parece que valem não só para as pessoas mais velhas, né? Para os mais jovens também que têm vivido a quarentena. Dá para aproveitar muitas dessas dicas. É verdade, a gente já está anotando tudo aqui. Queria saber da senhora, doutora, se há alguma recomendação em relação à busca por atendimento médico. Se os idosos, nesse período, tiverem algum problema de saúde ou nenhum problema clínico propriamente, até um problema ortopédico. A gente sabe que são muito comuns as quedas na terceira idade, né? Esse é um tipo de problema que acontece bastante. A recomendação é procurar um hospital ou evitar isso de toda forma, porque as pessoas estão com medo, né, de procurar o pronto-socorro, procurar a emergência. No caso dos idosos, a orientação seria ir ao hospital, procurar o atendimento médico ou não, evitar se possível? Vitor, eu adorei a sua pergunta e se você puder eu vou dar uma brechinha aqui antes, uma vírgula aqui, que é muito importante o que você falou, porque as pessoas, infelizmente, né, muita gente ainda não está entendendo o que está acontecendo e acha que é uma besteira, que a Covid não é nada, que é uma gripezinha, essas coisas que a gente ainda ouve, apesar de nós já estarmos aí em 5 meses de uma pandemia. Mas a gente tem que lembrar que não é só a Covid. A Covid é mais um problema grave na nossa vida, mas as mazelas do mundo continuam existindo. Os pacientes continuam hipertensos, cardíacos, diabéticos, com enfisema pulmonar, nós temos as quedas, nós temos as fraturas, os acidentes de trânsito, os processos demenciais, então tudo isso continua existindo, né? Então, qual é a nossa orientação? O hospital é sempre o último lugar que você deve ir nesse momento. Então, até neste sentido, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele
autorizou neste período de pandemia a telemedicina. Então, você tem o seu médico, converse com ele, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com o médico do paciente. Normalmente os idosos têm um geriatra, um clínico geral, um cardiologista. É importantíssimo entrar em contato com esse profissional para que ou seja feita uma orientação por WhatsApp ou realmente uma consulta via telemedicina. Alguns profissionais, como eu, por exemplo, continuamos na linha de frente fazendo os atendimentos domiciliares. Eu tenho vários pacientes graves, pacientes psiquiátricos e geriátricos de altíssima complexidade que não podem parar o seu tratamento, então a gente continua aí fazendo os tratamentos e a maioria dos profissionais seguem trabalhando com esses pacientes. Mas é muito importante que qualquer coisa que aconteça, você primeiro faça contato, se possível, com o seu médico para que ele te dê as orientações necessárias e só deixar para ir para o hospital em realmente numa situação de alta gravidade, de alta complexidade também. Por quê? Porque lá a gente expõe esse idoso não só a Covid, mas a todos os outros vírus e bactérias que a gente tem, principalmente nessa época do ano, que já começa a esfriar, que nós já temos os problemas de gripes, resfriados e as pneumonias desta época, que a gente pode expor esse idoso e trazer um problema maior para eles. Então, isso é muito importante, que a gente deixe o ambiente hospitalar realmente para situações mais críticas. Perfeito. E a gente falou no comecinho da entrevista, doutora, sobre os mais velhos que estão ficando direitinho em casa. Agora, tem os mais velhos que não têm conseguido ficar em casa, foi até motivo de brincadeira, né? No começo da quarentena, vários flagrantes de alguns idosos tentando fugir a qualquer custo, não entendendo porque não podiam dar a sua voltinha, até surpreendeu, né? Como muitos deles são bem ativos. Qual o recado para esses idosos que parecem que também estão com o lado psicológico abalado, saudade de netos, filhos, muito sozinhos? Então, Adriana, a gente viu os vídeos e as pessoas me mandam muitos vídeos desses idosos. Tá vendo, doutora Roberta? A senhora fala pra gente ter paciência, mas isso é um absurdo. A gente tem que lembrar que nós temos dois idosos diferentes. Nós temos o idoso ativo, né, aquele que tá lúcido, orientado, que não tem nenhum processo demencial e que, na verdade, se surpreendeu muito com essa mudança abrupta do nosso discurso. Porque, Adriana, se nós formos parar para pensar, há 3 meses atrás, qual era a orientação que a doutora Roberta França dava para todos os idosos dela? Seja ativo, saia de casa, faça hidroginástica, encontre os amigos, tenha uma vida social ativa, né? Crie um círculo, um entorno de você. Isso é muito importante. E aí, de repente, a gente mudou o discurso de uma forma muito abrupta. Isso é difícil para eles entenderem. Se é difícil para nós, mais jovens, no dia a dia, estarmos nesse processo de confinamento, imagina para eles que a gente vinha de um discurso completamente diferente. Então, a fala amorosa, trazer a responsabilidade para o idoso é fundamental. O que eu digo para eles hoje? Olha só, se você vai à rua porque você não quer ficar em casa, olha o risco que você está trazendo quando você volta para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua esposa. Você gostaria de se sentir responsável se alguém adoecesse? Então eu trago para eles essa responsabilidade do entendimento que cada um de nós tem responsabilidade com a saúde do outro. E isso tem ajudado muito. Por outro lado, nós temos os idosos que são demenciados, que têm um processo de demência de Alzheimer, de demência vascular, de demência senil e que não têm a cognição, o entendimento, a capacidade de compreender o que está acontecendo. Se você me permite, eu vou contar uma historinha muito rapidinha, claro, porque é sensacional a ideia, né, deles. Eu tenho um paciente demenciado, é um português, né, nos seus 80 anos, e ele disse, eu fui à residência porque ele estava num surto psicótico, e ele disse para mim assim, olha, doutorinha, ele me chama de doutorinha, olha, doutorinha, eu não pensei que fosse viver para viver e ver uma coisa dessa. Meus filhos agora são vagabundos, ninguém mais trabalha, ninguém mais sai de casa, todo mundo em casa, todos vagabundos. Eu vivi para viver meus filhos serem vagabundos. Olha isso, olha o entendimento dele. Na cabeça dele, os filhos agora em casa, tá todo mundo
tudo vagabundo, e ele tá revoltado com os filhos por causa disso. E aí não adianta a gente brigar, porque ele tem um processo demencial, ele não consegue compreender a importância do que está acontecendo e nem que os filhos, na verdade, estão em casa para preservá-lo. Então a fala tem que ser outra. Eu tenho que concordar com ele e explicar para ele que isso vai passar, que nesse momento eles estão assim, mas que eu vou conversar com eles, que eles vão melhorar e que eu tenho certeza que daqui a pouco eles não vão ser mais vagabundos e vão voltar para cá e vão voltar para o trabalho. Tem que ter jeitinho, né, para lidar com eles e falar, eles acabam compreendendo, sim, né? Olha, muito obrigada. A gente conversou com a doutora Roberta França, psiquiatra e geriatra, um assunto muito delicado e importante. Obrigada pelos seus esclarecimentos, todas as dicas muito boas. Boa sexta-feira e fim de semana. Até uma próxima. Com certeza, Adriana. Um abraço a você, ao Vitor. É uma alegria estar aqui com vocês e sempre que precisar a gente está à disposição. Um ótimo final de semana para todos e feliz Dia das Mães. Muito obrigada também. Aquele abraço.